Olá, pessoas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma prévia da NFL, mais uma prévia e desta vez começou a pós-temporada, quer dizer, vai começar no sábado, né? Antes de mais nada, meu convite, eu estou em 2 transmissões nessa semana, ESPN2 e Disney Plus Premium. Eu tô em Steelers e Ravens, batalha da AFC North no sábado à noite e na hora do almoço, aliás, um pouquinho mais tarde, na hora do seu chá da tarde, às 3 horas, eu te espero para Bills e Broncos, certo? Vamos começar com a nossa prévia aqui. A gente não vai ter momento histórico, a gente vai com o Jornal NFL para passar as notícias, o boletim de machucados e depois a gente vai para os palpites em si. Para mais conteúdo, claro, assine o Like Plus, assine o Curte Plus, nosso sistema de membros, venham conosco. 10 vídeos para os membros nessa semana. Sim, literalmente, não é força de expressão não. 10 vídeos, só R$8 aí por mês, como vocês sabem, e vocês financiam o meu tereré. Então, muito obrigado a quem está financiando meu tereré. Vamos com o Jornal NFL, vinheta na tela, André. É isso, bom, uma das notícias da semana é que o Tyreek Hill diz que tá fora. Nessas palavras, estou fora. Isso foi depois do jogo da derrota dos Dolphins contra os Jets no domingo. E, bom, ao que tudo indica, segundo informações dos Estados Unidos, o Grier, que é o General Manager, e o nosso querido nerdola McDaniel conversaram com ele, General Manager e Head Coach, e o Tyreek Hill não tirou nada do que ele disse, mas que não tem um pedido formal de troca por parte do Tyreek Hill. Eu ainda acho que ele não vai ser trocado, que ele segue nos Dolphins pelo menos para a próxima temporada. Agora, uma coisa precisa ser dita. O Tyreek Hill, pelo que jogou nessa temporada, ele até teve jogo acima de 100 jardas, mas mesmo quando o Tua estava jogando, ele não foi o Tyreek Hill que a gente sabe e conhece de 2023. Será que a idade bateu na porta? O Tyreek Hill sempre teve como grande virtude a velocidade. E depois dos 30 anos, ela tende a diminuir. Aliás, depois dos 30 anos, muitas coisas diminuem, né? Assim, fôlego, sono também diminui um pouco, eu estou dormindo menos, por incrível que pareça. Diminui também cabelos, no meu caso, castanho escuro, também diminuem. Tecido adiposo não diminui, infelizmente. Já difícil vocês que não diminui, vocês vão ter que comer melhor, vão ter que fazer exercício. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E sobre isso eu fiz um vídeo para os membros comentando as declarações do Tyreek Hill e também dizendo o que isso significa para o Miami Dolphins, e é um atestado de não credibilidade do McDaniel como head coach, vamos falar a verdade, né? Porque num time que o head coach tem comando sobre o vestiário, depois do jogo, por mais diva que possa ser o wide receiver, por mais diva que possa ser aí o Tyreek Hill, ele não vai meter essa. Então me preocupa como está o vestiário e o comando do vestiário por parte do McDaniel. Olho no Jalen Ramsey nos próximos meses também, não só o Tyreek Hill. Seguindo nas notícias, demorou, mas aconteceu. O Antonio Pierce caiu e não é mais o head coach do Las Vegas Raiders. Deve ser a última vacância no cargo de head coach na NFL. Lembrando que os Giants seguem com Brian Daboll e, ao que tudo indica, o Cincinnati Bengals segue com o Zach Taylor, né? Quem caiu foi o Lou Anarumo, coordenador defensivo dos Bengals. E essa vacância parece que é horrorosa, que ninguém vai querer, mas olha nos Raiders, tá? Porque esse time pode ter um novo quarterback no ano que vem, existe sim talento. O Brock Bowers foi o melhor tight end da NFL nessa última temporada, tem o Max Crosby ainda no lado defensivo, então eu não acho que é tão terra arrasada assim os Raiders como no primeiro momento possa parecer. Sobre os Raiders e sobre head coach dos Raiders em potencial, fica comigo, daqui a pouco eu falo mais sobre. Segundo o Jeff McLane do Philadelphia Inquirer, o Jalen Hurts foi visto no treino, então tudo indica que o Hurts vai passar pelo protocolo de concussão, será liberado e joga contra o Green Bay Packers nesse próximo domingo. Se ele não jogar, a expectativa é que o Tanner McKee, o brasileiro Tanner McKee, o fã de coxinha Tanner McKee, possa ser o quarterback dos Eagles, mas tudo está caminhando no passo para que seja o Jalen Hurts e que os Eagles aí possam ter ataque completo para jogar contra os Packers. Status questionável aqui no boletim de machucados de Filadélfia para o A.J. Brown e para o Devonta Smith, mas nada que preocupe. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, no meio da tarde. Então as coisas podem ser mais otimistas ou mais pessimistas ao longo da semana, e se tiver uma novidade, eu vou colocar nos comentários aqui embaixo para atualizar vocês. Seguindo e voltando ao assunto Raiders, segundo Tom Pelissero, insider da NFL americana, da NFL mídia americana, o Bill Belichick foi contactado por alguns times nesse período de transição em North Carolina, um programa no qual ele virou o head coach no college, mas que ele não vai aparentemente cuidar diretamente do recrutamento. E um desses times teria sido o Las Vegas Raiders, cujo um dos acionistas minoritários é Tomás Eduardo. Aparentemente fizeram as pazes, né? E, bom, até agora a gente não tem nenhuma confirmação ou não confirmação, mas tem um dado interessante.
Para o Belichick sair desse contrato de North Carolina, a cláusula penal, a multa, seria de 10 milhões de dólares. Certo? Certo. Até o dia 30 de maio. Maio tem 30 dias? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 31. Até o dia 31 de maio. Porque no dia 1º de junho, essa multa cai para 1 milhão de dólares. Agora, que time em sã consciência vai ficar sem head coach até o dia 1º de junho? Será que os Davis, será que o Mark Davis, os Raiders, vão fazer isso? Eu acho que não, mas olho nisso. E ainda na busca por novos head coaches, abre aspas, tem alguns nomes que vão te surpreender. Estamos cavando fundo, disse Ryan Poles, general manager do Chicago Bears. Que Deus tenha misericórdia dessa cidade e de quem torce para essa instituição nefasta. E sim, alguns nomes me surpreenderam. Por exemplo, o Mike McCarthy. Por exemplo, o Anthony Weaver, coordenador defensivo dos Dolphins. Em que universo a defesa dos Dolphins, neste ano, você olha para ela e fala, eu quero o Anthony Weaver para comandar a defesa dos Bears. Até porque que se dane o Caleb Williams, né? Vamos contratar um coordenador defensivo? Ah, que delícia que é torcer para esse time. É muito gostoso, é uma experiência, né? Torcer para o Chicago Bears é uma grande experiência que molda o seu caráter. Por isso, eu já disse que meus futuros filhos, filhas, enfim, não sei como vai ser, pretendo daqui a alguns anos, vai torcer para os Bears para construir caráter. Ah, mas se os Bears melhorarem, gente, vai 40 anos. Teve lampejos, 2006, 2010, lampejos. Em 20 anos, teve 3 times bons dos Bears. 2006, 2010 e 2018 com o Trubisky. Ai, ai. Falando nisso, tem vídeo para os membros, que é aí uma dupla. Vou soltar um vídeo aberto e outro fechado. O aberto vai ser 5 nomes mais quentes para serem head coach, além do Ben Johnson, obviamente. E o outro, só para os membros, é 5 nomes abaixo do radar que podem virar head coach na próxima temporada. Então assina o Like Plus e vem com a gente. Agora coloca a ambulância do Madden aí, André, para a gente falar o relatório de machucados aqui. Zay Flowers, é tiro longo para ser escalado contra os Steelers no sábado. Ele sofreu lesão no outro sábado, na semana 18, contra o Cleveland Browns, e não deve jogar. Kyle Hamilton, que também machucou nessa partida, treinou limitado com lesão no joelho, expectativa que jogue, importante que ele jogue. Segundo o Dan Campbell, o Carlton Davis não volta para os playoffs, cornerback aí do Detroit Lions, mas o Dave Montgomery, running back, que finaliza as campanhas e tudo mais, o Mariano Rivera do Detroit Lions, referência para quem assiste beisebol pegou, ele pode voltar para o Divisional e será uma excelente volta para os Lions. Eu fico muito mais otimista aí com a volta do Montgomery para essa reta final. E lembrando, se chegar no Super Bowl, existe até um otimismo que o Aiden Hutchinson possa voltar. Ele machucou na primeira metade de temporada. O Matt LaFleur disse que vai ficar tudo bem com o Jordan Love, com a mão dele, e ele foi poupado no final do jogo contra os Bears, na metade final do jogo contra os Bears, mas que não é nada grave, lesão na mão do Jordan Love. O J.K. Dobbins, running back dos Chargers, treinou limitado com lesão no tornozelo, mas eu acredito que ele vai para o jogo também. Agora chegou o momento, aquele momento glorioso e gostoso. Vamos para os palpites! Bom, vamos lá, meus queridos. Lembrando a ordem dos jogos e lembrando a você que os palpites são trazidos por kto.bet.br. Tá aí o QR Code na tela para você fazer o seu cadastro, sempre com responsabilidade apenas para maiores de 18 anos. Se você já tinha cadastro na KTO, você precisa fazer a validação da sua conta com um documento aí com foto, a selfie, tudo de maneira correta. A KTO é uma das 14 casas, não, dos 14 sites que tem aí a certificação definitiva para atuar aqui no Brasil com toda a segurança para você, então, para você dar seus palpites. Entre agora mesmo em kto.bet.br. E lembrando que quando eu falo que um time é favorito ou zebra, e eu vou trazer o handicap aqui nos palpites para os playoffs, significa que ele tem lambuja, ele tem alguns pontos a mais ou alguns pontos a menos. Então, se um time é favorito, é porque ele é favorito por 10 pontos, aí tem a linha menos 10. Se ele é zebra por 10 pontos, por isso mais 10 no handicap, e geralmente é uma proporção aí da odd dividida para os dois lados, né? É equivalente, isso aí é muito importante para quem está começando agora, tipo, imaginem que eu sou tão bom na sinuca como o Rui Chapéu, e aí eu falo para vocês, olha, eu vou dar 4 bolas de lambuja aí, 3 bolas de lambuja, vocês vão começar 3 na frente, para a gente ficar equilibrado. É tipo isso o handicap, e quando sempre a gente fala, é muito, muito importante a gente falar isso, porque às vezes quando eu viro e falo que fulano é favorito, fulano é zebra, isso aconteceu no Bills e Chiefs esse ano, que eu falei que o Mahomes era zebra, aí tinha torcedor doido do Kansas City Chiefs que veio falar, como assim, o Mahomes nunca é zebra? Mas tudo bem, mas são as bolsas de aposta que estão colocando
Inclusive, eu até mencionei, eu errei meu palpite, né? Porque, se não me engano, eu fui nos Chiefs naquele jogo. Eu falei, eu não vou apostar no Mahomes como zebra, né? Contra o Mahomes como zebra. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer em breve. Porque o meu palpite pro Super Bowl é o Buffalo Bills, que neste momento é o quarto lá nas odds, na KTO. Vou colocar na tela, inclusive, vou passar pro André antes dos palpites, para vocês ficarem de olho. Tá assim, ó, no momento que eu tirei, claro, o print, isso pode variar no momento que você acessar. Detroit Lions 4-1 é o favorito, Kansas City Chiefs 4,25-1, Baltimore Ravens 7-1, Buffalo Bills 7-1 e Philadelphia 8-1. Esses são os 5 favoritos neste momento na KTO para o Super Bowl. Verifique como estão as odds agora. Então vamos para os palpites. E vocês repararam alguma coisa? Não? Vocês não repararam? Talvez você tenha YouTube Premium e aí você não reparou. Esse vídeo está sem anúncios. Não coloquei nenhum anúncio para vocês em homenagem aos membros do canal e um agradecimento para a KTO aí neste mês de janeiro. Então, este vídeo de prévia sem nenhum anúncio, só esse que você acabou de ver da KTO, mas fora isso, nenhum. Vamos lá, sem mais delongas. Chargers e Texans. Os Texans jogam em casa e são zebra por 3 pontos. É o único time que joga em casa que é zebra nesses playoffs, pendendo, claro, o Monday Night Football, entre aspas, Monday Night Football, porque a linha está variando bastante. Mas, por enquanto, só o Houston Texans. E eu vou com os Chargers aqui, eu vou com o favorito, a defesa de Houston deve enfrentar aí muita coisa para defender, honestamente, com a fase que o Larry McConkey tá, que o Justin Herbert mostrou no final da temporada, e o J.K. Dobbins jogando. Eu teria um pouquinho mais de otimismo se o Dobbins não fosse jogar. Aqui é força contra força, a linha ofensiva dos Chargers tem bastante talento, e o front aí de Houston é um dos mais talentosos da NFL, teve vários grandes jogos, mas eu confio na linha ofensiva dos Chargers e no Jim Harbaugh controlando o relógio junto do coordenador ofensivo Greg Roman com o jogo terrestre com o J.K. Dobbins. A defesa de Los Angeles, inclusive, que vale lembrar, foi a melhor da NFL em pontos cedidos por jogo, 17 pontos cedidos por jogo. Para os Texans terem uma grande oportunidade, aí o Nico Collins vai ter que ter um dos melhores jogos dele aí na carreira, e o Joe Mixon também, porque se tem uma fragilidade nessa boa defesa aí dos Chargers, é a defesa terrestre. Então o Joe Mixon vai ter que jogar muito futebol americano, mas eu vou com os Chargers. Steelers e Ravens. Os Ravens são favoritos por 10 pontos. É isso mesmo, por 10 pontos. Os Steelers entram bem frios nesses playoffs, né? São 4 derrotas seguidas, perderam 2 jogos dentro da divisão, e no jogo que foi em Baltimore contra os Ravens, eles perderam. Sim, eles venceram lá no Acrisure Stadium, mas em Baltimore eles perderam e tomaram mais de 30 pontos. Gente, vou ser muito sincero, eu já confiei mais nessa defesa do Pittsburgh Steelers. Eu acho que o jogo terrestre de Baltimore tem tudo para fluir como a gente espera, mesmo na ausência do Zay Flowers. O Lamar Jackson, qual que é a grande virtude desse front? É, claro, a questão da pressão, mas o Hayward não está 100%, o Lamar Jackson está numa fase impressionante, eu acho que ele deve conseguir evadir de várias pressões, como foi o caso contra o Myles Garrett, que estava brigando para ser o líder em sacks da NFL e não conseguiu nenhum em cima do Lamar. Além disso, a defesa de Pittsburgh está sofrendo bastante em passes rápidos e curtos, que é uma coisa que os Ravens tendem a fazer sem o Zay Flowers para esticar um pouco mais o campo. Então, eu vou com o Baltimore aqui e os Ravens devem, então, viajar para pegar o Buffalo Bills, que é zebra, só que não, né? O contrário aqui. Por mais de uma posse, os Bills são favoritos lá na KTO contra os Broncos. E eu sei que é o duelo de uma excelente defesa que liderou a NFL em sacks, a defesa dos Broncos contra o Buffalo Bills, mas a zebra aqui tende a ser um pouco mais difícil. Eu vou com os Bills, porque a potencial fragilidade da defesa dos Bills geralmente é fora de casa e geralmente contra o jogo terrestre. E o jogo é em Buffalo e o jogo terrestre de Denver não me passa absolutamente nenhuma confiança. Para além disso, a defesa dos Bills foi uma das que mais pressionou o quarterback, especialmente jogando em casa. E entre os titulares, não só nos playoffs, mas entre os quarterbacks titulares da NFL, só o Cooper Rush teve menos jardas por passe pressionado do que o Bo Nix. Foram apenas 4 jardas por passe pressionado. Eu acho que vai ser um duro dia aí para o Calouro, que vem de uma gloriosa partida contra os reservas dos Chiefs, mas agora o buraco é mais embaixo. Eu vou com os Bills aqui vencendo e enfrentando os Ravens na próxima rodada. O melhor jogo dessa primeira rodada dos playoffs tende a ser, em tese, Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, certo? Eu concordo, mas eu estou bastante inclinado a apostar em Filadélfia. Ué, mas curte, seu palpite para o Super Bowl não era o Green Bay Packers? Bom, era, há 2 semanas e meia, e as coisas mudam bastante numa temporada de 18 semanas, né? Não tem como eu me abraçar a um palpite e ficar com ele aí a temporada regular inteira ou a reta final. Agora o meu palpite do Super Bowl, como vocês sabem já, e vocês devem ter visto nas redes sociais, aí no Instagram, no Twitter, olha só que pronúncia linda, Instagram, Twitter, é X agora, né?
É Bills e Eagles. Eu não consigo mais confiar que os Packers possam ser um palpite ousado e crescer de produção nos playoffs, com o Jordan Love chegando com a mão machucada, sem o Christian Watson para esticar o campo. Isso foi fator na derrota contra os Vikings e sem o John Alexander para cobrir A.J. Brown e Devonta Smith. Então, considerando, claro, que o Jalen Hurts joga essa partida, mas também considerando que o Saquon Barkley vai com tudo para cima da defesa dos Packers, Green Bay vai ter que controlar muito o jogo e vai ter que fazer um jogo parecido que fez contra o Dallas Cowboys no ano passado. Vai ter que começar muito lindo o jogo para os Packers. Vai ter que colocar pontos rápido no placar. O problema é que a secundária do Philadelphia Eagles é muito boa, ao contrário da secundária do ano passado. O Vic Fangio faz um grande trabalho como coordenador defensivo aqui. Então, em meio a isso, eu vou ter que ir com o Philadelphia Eagles. O fator Saquon Barkley pesa e pesa bastante. Dá para Green Bay ganhar? Claro que sim. Mas olho nesses duelos do Jaden Reed contra o Cooper DeJean, que está jogando bastante no slots aí como nickelback nessa temporada, e olho também nas trincheiras. Se o front de Green Bay conseguir infiltração, conseguir tackle para perda de jarda, show. Se a linha ofensiva dos Eagles conseguir mover os linebackers e os jogadores de linha defensiva dos Packers no início do jogo para o Saquon Barkley ter espaço, aí, meus amigos, já era, tá? Aí dificilmente o Green Bay Packers vai ter uma chance. Turnovers devem ser importantíssimos nessa partida, que é a reedição do NFL São Paulo Game da semana 1, hein? Então a gente viu um jogo que vai acontecer em pós-temporada e agora o A.J. Brown vai poder parar de reclamar porque ele vai poder jogar contra os Packers em casa, no conforto da Filadélfia, uma cidade extremamente segura, né, em comparação a São Paulo, com certeza absoluta. Enfim, Washington e Tampa Bay. Vou te falar, meu povo, que o meu palpite para esse jogo é Tampa. Eu vou com os Bucks aqui, que são favoritos por 3 pontos, mas eu vejo muitos caminhos possíveis para o Jayden Daniels aprontar no domingo à noite. Esse jogo promete ser parelho. Na semana 1, fui ver os dados do NFL Next Gen Stats, o Jayden Daniels teve 5 de 9 contra blitz e 2 sacks. Mas, durante a temporada regular, ele foi um dos melhores quarterbacks contra blitz da NFL. 12 touchdowns e 1 interceptação. E vale lembrar que esses times se enfrentaram na semana 1, lá atrás. E é outro Jayden Daniels, assim como é outro Bo Nix, como é outro Caleb Williams. Os calouros mostraram bastante evolução na posição de quarterback. Só que tem algumas coisas que me fazem ficar inclinado para o Tampa Bay Buccaneers nesse jogo. Por exemplo, o jogo terrestre, o Bucky Irving, a defesa de Washington é bem treinada, especialmente ali o miolo dela, mas eu acho que carece um pouco de talento para pegar as corridas em campo aberto, especialmente se o Bucky Irving engrenar a segunda, terceira marcha. Olho nisso e olho no duelo Marshon Lattimore e Mike Evans. Sim, torcedor dos Saints. Washington Commanders é New Orleans Saints Libertadores. E aquele épico duelo que a gente assistiu muitas vezes e que muitas vezes pareceu mais uma luta de boxe entre Mike Evans e Marshon Lattimore deve acontecer nesse próximo domingo, isso considerando, claro, que o Lattimore joga porque ele está com status questionável. Algo que pode dar muito certo também para o Jayden Daniels, além de queimar blitzes, a defesa de Tampa do Todd Bowles é bastante agressiva, são os passes em média e longa distância. Isso, em alguns momentos, a secundária de Tampa teve seus vacilos, por exemplo, no jogo contra os Ravens, de um quarterback com um arquétipo parecido com o Jayden Daniels, que é o Lamar Jackson. Obviamente o Lamar é um quarterback melhor correndo e passando que o Jayden Daniels, mas eu consigo ver um cenário no qual o Jayden apronte. E agora vamos para o último jogo, primeira vez que esses times se enfrentaram, Minnesota e Los Angeles Rams. Deu Rams no Thursday Night Football, o último quarto excelente do Matt Stafford, mas agora eu vou com o Minnesota Vikings. A secundária dos Rams me dá calafrios. É verdade que esse time pressiona bastante o quarterback, inclusive hoje o meu voto para calouro defensivo do ano seria o Jared Verse, calouro aí, edge rusher dos Rams. Mas eu acho que essa secundária vai ser muito pouco para conseguir combater Jordan Addison e Justin Jefferson, que estão numa fase incrível. Ainda tem o Hawkinson. Eu vou com os Vikings aqui. A defesa terrestre de Los Angeles teve alguns problemas na temporada. Eu acho que o jogo terrestre de Minnesota tende a entrar também. E por fim, o Matt Stafford tá meio esquisito nesse final de temporada, gente. Ele contra essa defesa agressiva do Brian Flores, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu vou com os Vikings, que neste momento são favoritos por 1 ponto lá na KTO. Então, meu bem, você não apareceu hoje. Ou não? Mas vamos tentar falar quais os jogos que eu vejo mais potencial de zebra. Vamos falar dessa forma. Tampa e Washington é o jogo que eu mais vejo potencial de zebra aqui. Seguido por Green Bay e Filadélfia. Green Bay é zebra. Depois Houston, que joga em casa, mesmo que eu confie muito mais nos Chargers. Não estou considerando que tem zebra Minnesota e Rams, tá? Porque é 1 ponto. E aí depois Pittsburgh e Baltimore, na batalha divisional, e por fim Denver e Buffalo. Eu acho que a zebra mais difícil de acontecer é o Denver Broncos, mesmo com sua possante defesa aí, com Patrick Surtain,
que vai ser muito importante, marcando aí, vamos ver quem ele vai marcar mais, se vai ser o Khalil Shakir, se vai ser o Amari Cooper, que deve jogar, mesmo com o Zach Allen, todo mundo que é bom nessa defesa, o Nick Bonito, acho que vai ser difícil parar o Josh Allen na fase que ele tá. Os Bills, que nessa fase de wild card, não tiveram problemas no passado jogando aí com o Josh Allen nessas últimas temporadas que foram para os playoffs. E aí, então, o meu bracket fica assim. Chargers enfrentam Chiefs no Divisional, semifinal da AFC. Bills recebem os Ravens. E do outro lado, uma reedição do jogo da semana 18. O Detroit Lions receberia o Minnesota Vikings. E o Philadelphia Eagles receberia o Tampa Bay Buccaneers, que eliminou os Eagles na pós-temporada do ano passado. Meu povo, é isso. Temos mais vídeos. Temos vídeos falando sobre head coaches. Temos vídeos falando sobre head coaches que você talvez não esteja esperando. Tem um vídeo falando sobre os Dolphins e o Tyreek Hill. Claro, tem muito conteúdo para você que é membro do Like Plus. Então venham conosco, clica aqui embaixo em Join, seja membro, aproveita a pós-temporada, que é o melhor momento para você testar aqui o nosso sistema de membros. Se você quiser ter o link também aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Um beijo carinhoso, coloque seus palpites, quem que passa, quem que vai ser a zebra que vai acontecer aí nessa primeira rodada. Manda aí. Fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima. Tchau.